Obviamente, já que a forma de produção do petróleo no mundo é essa sedimentação e esse trapping, né, do petróleo ali durante milhões e milhões de anos em condições de temperatura e pressão, ele vai formando o petróleo líquido. Imagino que a gente esteja explorando numa velocidade mais rápida que tá se criando petróleo. Então ele é finito. Tipo, tem muito, mas eu imagino que ele seja finito. Exatamente. Que é o que a gente fala, né? Que o combustível fóssil ele é não renovável, né? Então, ou seja, eu produzi aquilo ali não vai voltar a ter. Exato. Entendeu? Existe alguma estimativa de fim? Cara, então, isso aí é um grande problema, porque assim, desde que eu me conheço por gente, fala que daqui 20 anos vai acabar o petróleo. É tipo desde que eu me conheço como acadêmico de neurociência, falam que vão encontrar a cura do Alzheimer daqui 5 anos. Então, nunca vai. Fala daqui 20 anos. Qual que é o problema? Então, vamos lá. Nessa conta aí tem várias coisas que tem que levar em consideração. Quando a pessoa fala assim, daqui 30 anos vai acabar o petróleo, eles consideram que você não vai descobrir mais nada e que você vai consumir no mesmo ritmo que você consome. As duas coisas estão erradas. Uhum. Provavelmente o consumo pode aumentar ou diminuir, aí entra depois na parte de energias renováveis e tal, mas a descoberta aumenta, porque a gente costuma ter mais descobertas. Daqui a pouco a gente vai falar do Brasil aqui, que acabou de ter uma descoberta grande. Então a gente vai tendo descobertas. Então assim, embora seja finito, é muito. Só que o que gera petróleo, que eu falei, é matéria orgânica. Então tem determinados locais do planeta que são ideais para gerar petróleo. Por exemplo, qual um deles? Foz de rio. Então, por que Foz de rio é muito boa? Porque o rio ele vem correndo, o rio Amazonas. O rio Amazonas ele nasce lá nos Andes e ele vem descendo e vem correndo. À medida que o rio vem correndo, ele vem recolhendo material orgânico nesse trajeto dele todo. E chega num lugar onde ele despeja todo esse material, que é a foz do rio. Então, a foz do rio Amazonas, saquei, daqui milhões de anos, vai ser um belíssimo de um reservatório de petróleo. Entendeu? Porque lá tem centenas de metros de sedimento orgânico que o rio traz em todo esse trajeto dele. E isso é muito legal, cara, porque a gente usa um método para encontrar reservatórios de petróleo que a gente chama de sísmica. Depois eu explico melhor. Quando a gente faz um mapeamento sísmico de coisas muito profundas, a gente vê rios de milhões de anos, cara. Isso é muito legal de ver. Isso é uma das coisas que eu mais acho sensacional. Foi algo parecido que fizeram na Amazônia, achando aquelas trilhas de aldeias e tal, embaixo do Mas ali tá raso, tá na superfície. A gente faz isso a 5, 6 quilômetros de profundidade. Caramba, então a gente vê os paleocanais, que a gente chama, e a gente vê paleofós, vamos dizer assim. Então a gente encontra deltas de rios, que é a foz do rio, faz aquela forma de delta. A gente chama de delta do rio. Delta do rio Nilo, né? É famoso por causa disso. A gente encontra isso a 6 km de profundidade. Aquilo ali, aqui no Brasil, tem um grande reservatório de petróleo chamado Campo de Marlim e Marlim Sul. Marlim Sul é um dos maiores reservatórios do Brasil. Quando você faz esse imageamento sísmico dele, ele é uma foz gigantesca, cara. Ou seja, há milhões e milhões de anos atrás, era um rio que despejou aquela matéria toda ali. Olha só. Aí virou um grande reservatório. Então a foz do rio Amazonas, daqui milhões de anos, vai virar um grande reservatório. O delta do rio Nilo, que é a foz do rio Nilo, vai virar um grande... E por aí vai. Então, hoje é finito. Mas se você considerar a escala temporal aí, grande escala, não vai acabar, porque está sempre sendo gerado de certa maneira. Perfeito. Antes da gente entrar ali em como encontrar e como tirar o petróleo, você ia comentar alguma coisa dos Estados Unidos? Que lá tem... Então, né? Os Estados Unidos, fazendo um parênteses aqui, os Estados Unidos sempre teve um problema muito sério com petróleo. Porque tem muita gente lá, né? Tem muito carro, e eles sempre precisaram de muito petróleo. Então, boa parte das guerras, que todo mundo sabe, guerra do Golfo, não sei o quê, tudo foi por conta de petróleo. Eles foram lá para pegar o petróleo da galera, isso aí é sabido e ponto final. Por quê? Porque eles não tinham. Eles tinham restrito. O petróleo nos Estados Unidos ficava ali basicamente no Golfo do México, que é onde eles produzem bastante petróleo, em alguns lugares em terra. E aí é que é muito legal. Lembra que eu falei da rocha, né, que é o arenito? Porque ela é muito porosa. Tem uma outra rocha que a gente chama de... Como que eu vou falar em português isso aqui? A rocha chama shale, tá? Em inglês a gente chama de shale. Shale é o cimento. Cimento. Então a parede aqui é de cimento. A parede tem poros nela?
Tem micros, né? Mas é muito pequeno. Exatamente, microporos. Ela não é igual a um arenito. Ela não é aerada assim, né? Os Estados Unidos, no estado da Pensilvânia, tem um grande reservatório de petróleo que fica nesse cimento. A gente chama de shale gas. É o famoso shale gas. Se vocês procurarem aí shale gas nos Estados Unidos, vocês vão ver que é no estado da Pensilvânia. Um dos maiores campos do mundo fica ali, chama Marcellus Field. Só que qual é o grande problema? Para você retirar o petróleo desse cimento, não basta você fazer um furo, um poço, porque o gás não vai sair. Então você tem que usar uma técnica chamada fraturamento hidráulico. Você tem que, instalar uns dinamites, explodir. Na hora que você explodir aquilo, vai gerar fraturas na rocha por onde o gás vai sair. Eles vão meio que transformar o cimento na rocha porosa. É isso aí, só que por fratura. Isso, durante muitos e muitos anos, foi muito perigoso. Por quê? A gente não tinha o controle do fraturamento. E gás lá, pode dar uma merda federal. O que acontecia? Quando você fazia isso, o gás migrava para o lençol freático e contaminava. Então tem muitas cidades na Pensilvânia que tem problemas seríssimos por conta disso. Só que a tecnologia vai aumentando. Eu vou falar até com uma propriedadezinha, porque eu trabalhei muito tempo com a gente chama de fracking no petróleo, que é o fraturamento hidráulico. E foi graças ao trabalho aí que a gente fez, não só a gente, né, mas que muita gente fez, que os Estados Unidos hoje não tem mais problema com petróleo. Eles conseguem fazer isso de forma segura. Nós descobrimos a tecnologia, a maneira, a metodologia de você fazer o fraturamento hidráulico de modo seguro. Que sobe a fratura. Que aí o gás ele fica ali certinho, no jeito certo, e você vem com os poços e puxa todo aquele gás. Olha só, cara. E com isso, os Estados Unidos hoje, cara, não tem mais problema. Então, isso é um sério problema para os outros países. Porque tinha país que vivia na esperança de ser invadido pelos Estados Unidos. Entendeu? Cara, os caras vão vir aqui pegar nosso petróleo. Hoje eles não precisam mais. Entendeu? Hoje eles não precisam mais. Isso é bom para os outros países, então. Depende do... Aí tem que chamar alguém tem que chamar o professor Roque aí pra gente analisar. Será que isso é bom ou isso é ruim? Porque, por exemplo... Mas por que o país ia querer que os Estados Unidos invadisse para pegar o petróleo deles? Não entendi. Porque às vezes leva... royalty? Royalty, não só royalty, né? Mas às vezes leva... Vamos pegar o caso do Kuwait. O Kuwait, para quem não lembra, ali na 1990, o Kuwait foi invadido pelo Iraque. Por quê? O Kuwait tem muito petróleo. Muito, não é pouco, não é muito petróleo num país que é minúsculo. O Iraque pegou e pum, invadiu lá. O que os Estados Unidos falou? Ah, não, cara. Foi lá e invadiu. O Kuwait... Você acha que o Kuwait não ficou feliz quando os Estados Unidos chegou lá? Falou, cara, primeiro, tirou os iraquianos daqui. Segundo, alguma coisa ali, a galera vai me matar aí agora. Mas alguma coisa, os Estados Unidos deixou lá, cara. Deixou. Então o Kuwait ficou feliz. Agora imagina assim, pô, cara, se o Iraque me invadir agora, os Estados Unidos vai querer vir aqui me salvar. Entendeu? Porque agora ele não precisa, né? Ele não precisa. Então significa que o teu trabalho fez o Kuwait ficar desprotegido agora. Tem várias... Não, isso aí tem uma consequência muito grande, cara. Porque muitas guerras os Estados Unidos não vai se envolver. Porque não tem mais sentido, Mas cara. é muito petróleo eles têm lá mesmo nesse reservatório de cimento? Tanto que suficiente para eles não precisar encher o saco da galera. Eles precisam mais. Eles são autossuficientes hoje de petróleo. Cara. Eles não são só autossuficientes, eles estão virando exportadores de petróleo, que para os Estados Unidos é uma virada de jogo gigantesca.